Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Wagner Dias e hoje vamos falar sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Mas antes de entrarmos no contexto específico da Libras, vamos entender um contexto geral. A Libras ela é importante para quem? Para o surdo, ou seja, o deficiente auditivo que não consegue ouvir nada. Surdo é quem tem algum problema no aparelho auditivo ou na relação deste aparelho com o sistema nervoso central e não consegue absorver as informações auditivas no meio em que vive. É correto dizer e chamar uma pessoa de surda, tá? Por quê? Porque digamos que não é ético chamar uma pessoa de deficiente auditivo. Se o surdo consegue fazer uma leitura labial e percebe que você está o chamando de deficiente auditivo, ele possa não se sentir muito bem. Assim como pessoas que têm algum problema na visão ou qualquer outra deficiência, não é agradável ser chamado de deficiente. Então, para começarmos, quando você encontrar um surdo, pode o chamar de surdo, mesmo que ele não ouça, talvez ele perceba através dos seus lábios de uma leitura labial. Há muita diferença entre um surdo, um mudo e um surdo-mudo. Erroneamente, nós, na sociedade, chamamos os surdos de mudim. Isso é um erro grave que nós cometemos, porque o surdo é quem não ouve, mudo é quem não emite sons, e surdo-mudo é quem não ouve e quem não emite sons. Então, vamos começar a ter essa nomenclatura correta. Quem não ouve é surdo. A Libras, ou a língua brasileira de sinais, ela se tornou Libras há um tempo, em todo um processo. Como no Brasil as coisas demoram muito para acontecer, há séculos atrás os surdos já se comunicavam através de sinais. Mas houve um tempo que criaram métodos, principalmente um método que se chama método oralista, que fazia com que o surdo não se comunicasse por sinais, e sim verbalmente e oralmente. Até o próprio nome diz, método oralista. O surdo ia se comunicar oralmente com os ouvintes, nós pessoas que ouvimos. Esse método ele foi entrando em desuso por conta de reivindicações das pessoas surdas e familiares dos surdos que protestaram e conseguiram fazer com que esse método não fosse tão trabalhado. E hoje, e já há muitos anos e décadas, os surdos e as pessoas ouvintes se comunicam através de sinais. E esses sinais foram sendo padronizados no nosso local, na nossa comunidade, ou seja, no Brasil, e se tornou a Libras, a língua brasileira de sinais. A Libras, apesar de ela ser brasileira, ela tem suas regionalidades. Cada região pode haver uma mudança em determinado sinal para outro. Entretanto, a Libras ela não é uma tradução, e sim uma interpretação. Mesmo que haja essas diferenças entre alguns sinais, em algumas regiões, a interpretação como um todo vale. Um sinal diferente do outro não vai fazer com que o todo não seja entendido. Mas a Libras ela só foi reconhecida como língua em 2002, pela Lei 10.436. Antes disso, ela era simplesmente uma linguagem de comunicação. Depois desta lei, foi reconhecida oficialmente como uma segunda língua aqui no Brasil. E é importante saber que uma comunicação, ser um comunicador em Libras e ser um intérprete de Libras são coisas bem diferentes. Para você ser intérprete, você tem que ter todo um treinamento e todo um conhecimento a mais do que simplesmente se comunicar em Libras. O intérprete ele tem que ouvir uma determinada língua, por exemplo, o português, traduzir e interpretar essa língua, o português, para Libras, para uma pessoa surda. Então, ser comunicador em Libras e ser um intérprete são coisas diferentes. E a profissão de intérprete em Libras, ela só foi reconhecida em 2010, mesmo como uma profissão, através também de lei. Ok? Então, vamos para a estrutura da Libras. Acho que o ponto mais importante aí do vídeo. A Libras, ela não é simplesmente decorar sinais, que muitas pessoas pensam. Vai, abre um aplicativo, entra no YouTube
e vai decorando os sinais. Quando você entende o contexto, como que é a estrutura desta língua, fica muito mais fácil. Vamos falar um pouquinho sobre neurociência. Na neurociência, quando uma informação nova entra no seu sistema nervoso central, essa informação ela se liga com outras informações que você já tem. Quando isso acontece, a memorização e a transferência dessa informação para a memória de longo prazo é muito mais fácil. Agora, quando essa nova informação não consegue se relacionar com informações que já tenham dentro da sua memória, do seu cérebro, é muito mais difícil essa memória ser efetivamente guardada. Então, se você entender a estrutura da Libras, vai ficar muito mais fácil você guardar e memorizar os sinais. Por quê? Porque você vai fazer relações com coisas que você já sabe. Libras não é difícil, basta entender o contexto e a estrutura, que a aprendizagem fica muito mais fácil. Então vamos lá, os aspectos estruturais da Libras. Para eu fazer qualquer sinal, eu preciso inicialmente ter uma configuração de mão, que é o primeiro aspecto. A configuração de mão aqui, por exemplo, é a letra D. Não é só, a mão não é só em letras, tá, gente? Pode ser de diversas formas, só peguei um exemplo aqui, a letra D. Desse jeito eu consigo fazer inúmeros outros sinais, como por exemplo, segundo aspecto estrutural da Libras, ponto de articulação. Eu coloco esse D do lado do meu rosto. E terceiro aspecto estrutural da Libras, o movimento. Se eu fizer um movimento para o lado, isso significa dia. Então, letra D do lado do rosto, movimento para o lado, dia. Se eu colocar essa letra D do lado do meu rosto e fizer um movimento para cima, significa Deus. Então eu tenho aqui três sinais diferentes para uma mesma configuração de mão. Eu tenho dia com movimento para o lado, Deus com movimento para cima. Se eu mudar o ponto de articulação, colocar na frente do meu rosto e fazer um movimento circular, significa domingo. Então eu tenho aqui três aspectos estruturais iniciais. Primeiro, configuração de mão, como que minha mão inicia um sinal. Segundo, ponto de articulação, onde que eu coloco esta mão. E terceiro, movimento. Qual movimento que eu vou fazer com a minha mão. Basicamente, a Libras ela tem essas três primeiras estruturas. Entretanto, eu tenho alguns outros aspectos estruturais que a gente chama de aspectos não manuais, como por exemplo a expressão facial. Se você não fizer a expressão facial junto com o sinal, o entendimento ficará mais difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou falar cachorro, vou fazer o sinal de cachorro. Se eu fizer simplesmente assim, você entende que eu estou fazendo o sinal de cachorro. Se eu fizer um sinal de cachorro assim, ó, você entende que é um cachorro, digamos que mais bravo, por conta de uma expressão facial e de um movimento corporal. Nós temos aí um outro aspecto estrutural. Se eu vou fazer, por exemplo, o sinal de todo mundo, eu faço T e eu faço todo mundo. Se eu faço um todo mundo bem amplo, dá-se a entender que eu tenho bastante gente num local. Se eu faço um todo mundo pequeno, dá-se a entender que eu tenho poucas pessoas no local, certo? E também há esse grau de intensidade dentro do sinal. Se eu, por exemplo, vou fazer um sinal de pequeno, eu faço assim, mas eu faço todo com o meu corpo. Por quê? Porque é bem pequeno, não é simplesmente pequeno. Então, a expressão facial, o movimento que eu utilizo e a intensidade que eu coloco com o meu corpo é importante para o entendimento do sinal em Libras também. A Libras, ela é bem diferente do português. Não podemos confundir Libras, que é uma língua brasileira, com o português, que também é se falado no Brasil. São duas línguas bem diferentes. Como, por exemplo, o uso do artigo, o, a. Em Libras, eu não uso o artigo, geralmente. Se eu vou falar a casa, eu simplesmente faço o sinal casa. Eu não falo a casa. Se eu vou falar o cachorro, eu faço simplesmente o sinal do cachorro, e não o cachorro. Em português, geralmente a gente utiliza o artigo. Um outro aspecto importante, no português geralmente a gente utiliza esse pronome no início da frase. Na Libras a gente utiliza esse pronome no final da frase geralmente. Por exemplo, eu vou perguntar em Libras, atividade, responder como. O como está no final. Se eu for perguntar em português, como eu vou responder esta atividade? Percebam que o como no português está no começo e o como em Libras está no final.
outro aspecto importante de diferença entre o português e a Libras. E em português, geralmente nós utilizamos preposição. A preposição em Libras, ela está contida no verbo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu irei para casa. Então o para já está junto com o verbo, com o irei. Então eu não uso um sinal para a preposição em Libras. Simplesmente eu irei casa. Com essas informações e um pouco mais de estudo, vocês irão logo se tornar fluente em Libras. Claro que precisa de treinamento e bastante estudo. Libras, ela é como qualquer outra língua. Ela precisa de treinamento e de frequência de uso. Quanto mais frequência de uso, mais fácil a memorização. Se você não coloca em frequência, se você não se comunica em Libras, isso vai entrar em esquecimento e as informações não vão para a memória de longo prazo. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado, ótimos estudos e façam exercícios.